Vamos então começar o nosso webinar de hoje. Muito bom dia a todos os que estão connosco agora e obrigado pelo vosso tempo. Nós hoje temos um programa que me parece bastante interessante para vocês e vai ser também relativamente curto. Temos aqui uma demonstração bastante interessante associando o SolidWorks com a plataforma 3D Experience, que deve durar cerca de 15 minutos. Portanto, eu prometo que hoje vou tentar ser um bocadinho mais rápido do que os meus webinars habituais. E por isso vou começar dizendo-vos simplesmente portanto, que é sempre um gosto para nós, portanto, continuar, digamos, a demonstrar aquilo que a plataforma permite fazer e adicionar em termos de possibilidades, portanto, àquilo que são os nossos clientes SolidWorks. Para fazermos esta demonstração, nós vamos utilizar, tal como fizemos também no lançamento do SolidWorks 2021, o caso de estudo da Square Robot, portanto, esta empresa startup que cria este tipo de robôs que fazem a inspeção e o controle de qualidade de reservatórios de combustível submersos no próprio combustível. Portanto, vai ser este dataset que vamos usar, vai ser esta empresa que vamos usar como caso de estudo para a nossa apresentação de hoje e vamos acompanhar como é que a Square Robot consegue, digamos, trabalhar com o SolidWorks e com a plataforma, como é que ela consegue conectar o SolidWorks à plataforma, como é que o SolidWorks trabalha de forma integrada com a plataforma, acelerando também a colaboração entre os diversos participantes desta equipa de projeto e como é que eles colaboram entre si, portanto, de uma forma concorrente, para resolver os seus desafios de projeto, trabalhando em conjunto uns com os outros. Ok? Este é, digamos, o panorama que nós temos então aqui para esta demonstração de 15 minutos que vos queríamos fazer. A tal equipa de projeto é uma equipa relativamente pequena, mas, digamos, trabalhadora. Portanto, começa pela Megan, que é a nossa diretora técnica, e depois tem também o Eric, engenheiro, e a Debbie, projetista, portanto, que são os que trabalham essencialmente com SolidWorks. Se começarmos aqui pelo lado do Eric, portanto, do projetista de SolidWorks, reparem que dentro da própria janela de SolidWorks ele vai receber aqui uma mensagem da Megan dizendo que seria uma boa ideia colocar aqui um novo conjunto de roletes na parte superior daquela tampa do equipamento, roletes que terão, portanto, em relação ao centro do equipamento, cerca de 25 polegadas de raio. E então o Eric, portanto, como bom, digamos, colaborador, abre imediatamente, procura o fecheiro correspondente, abre diretamente o fecheiro correspondente dentro, ou procurando na plataforma dentro do SolidWorks, e vai reservar esse mesmo fecheiro. Reservar quer dizer que nós puxamos o direito de escrita. E reparem que, entretanto, rapidamente já ele fez o que precisa de fazer, criou ali aqueles roletes com aquelas hastes de ligação à estrutura e vai também descobrir, porque não pode alterar só o subconjunto, tem também que alterar o conjunto principal onde este está a ser montado e vai abrir, reparem, em forma lightweight o subconjunto ou o conjunto principal em forma lightweight, portanto, carregando apenas as peças ou as peças que realmente precisa e vai conseguir também diretamente a partir daqui reservar também o subconjunto superior e gravar esse mesmo subconjunto superior, incluindo naturalmente portanto, a nova versão da tampa que também fez neste exercício. Portanto, rapidamente, portanto, vocês vão ver que ele vai gravar para a plataforma, portanto, os fecheiros que foram alterados. Não tem que gravar, como acontece nos sistemas normais baseados em Windows, todo o assembly, todas as peças. Portanto, ele aqui está a gravar para a plataforma apenas aqueles que foram, de certa forma, reservados e que foram alterados. E desta maneira, portanto, ele faz aquilo que lhe pedem, de uma forma aqui integrada com o SolidWorks, acaba o que tem a fazer dentro da sua workstation de SolidWorks, mas depois pode continuar também a trabalhar em outras tarefas na plataforma, recorrendo a um computador mais fraquinho, ou um iPad, ou digamos a um Chromebook, portanto é um portátil de consumo de escritório, fazendo outro tipo de tarefas, digamos, dentro da plataforma. Por exemplo, ele pode rearranjar aqui a maneira como os fecheiros estão organizados, pode também abrir aqui a nossa aplicação de tarefas colaborativas e verificar aquela tarefa que a Megan lhe tinha dado, portanto, aquela tarefa de criar o conjunto dos roletes.
e pode também, utilizando aqui esta aplicação de Product Structure, visualizar lado a lado conjuntos e a sua representação gráfica. Portanto, ele vai adicionar aqui do lado esquerdo estes três conjuntos, vai também, portanto, configurar os atributos que quer ver, as propriedades que quer ver lá em cima, e podemos utilizar também esta ferramenta, e neste caso é o que ele vai fazer, para associar outro tipo de documentos. Neste caso ele vai associar um PDF que tem as necessárias ferramentas de montagem para aquele equipamento que ele agora está a desenhar, também à própria árvore do produto. Ou seja, associamos documentos, digamos, aos documentos PDF, aos documentos gráficos existentes. E por último, ele precisa também de comunicar à Megan aquilo que teve a fazer. E para isso, ele vai criar primeiro aqui um print screen, portanto, que chama a atenção efetivamente aqui para o assembly que ele teve a preparar, portanto, este aqui dos roletes, e vai também comunicar à Megan utilizando um dashboard preparado por ele que vai incluir, para além desta visualização de 3D, também aquilo que nós chamamos um bookmark, um atalho para este mesmo fecheiro. Ele cria então este dashboard de comunicação. Esse dashboard tem um link, ele vai partilhar com ela esse link de uma forma extremamente simples, recorrendo aqui à sua comunidade de desenvolvimento de produto, dizendo, olha, Megan, já fiz aquilo que tinhas pedido, o link para o dashboard está aqui, aquele print screen que eu fiz ainda há bocadinho vou pôr aqui também, e ele coloca, portanto, nesta comunidade de projeto aquela informação que esteve a preparar, portanto, e esta comunidade vai, de certa forma, juntando todas estas comunicações entre os vários parceiros de projeto de uma forma completamente integrada. Portanto, viram como é fácil? Estamos dentro do SolidWorks, podemos procurar na plataforma, encontrar ficheiros, descarregar ficheiros, abri-los em modo lightweight, reservamos aquilo que precisamos para trabalhar, gravamos só aquilo que precisamos, que foi alterado. Portanto, estas são características de uma integração muito, muito interessante que temos com o SolidWorks e que estão disponíveis dentro, digamos, nesta ligação com a plataforma desde o primeiro dia, porque não é necessário fazer grande configuração, portanto, destes mesmos serviços. Entretanto, a Megan, do ponto de vista da colaboração, vai receber aquela mensagem que o Eric lhe tinha enviado, ou seja, o tal link para o dashboard que ele tinha preparado. E aqui vemos exatamente a mesma informação, portanto, do lado esquerdo, a parte gráfica, do lado direito, o tal bookmark que ele indicou para facilitar encontrar o fecheiro. E reparem que a Megan, mesmo não tendo um computador, digamos que corra SolidWorks, tendo uma máquina fraquinha, um Mac ou outro tipo de equipamento, consegue visualizar em 3D, rodar, fazer zoom, fazer vistas explodidas, ver todas estas características e também confirmar medidas. Por exemplo, ela aqui está a verificar se aquele raio que ela pediu de 25 polegadas, se de facto comprido, e de facto parece que sim, portanto está ali apontada às 25 polegadas. No entanto, ela quando começa a olhar para este equipamento, fica preocupada aqui com uma questão que pode ter a ver com, digamos, a propensão para aquelas hastes, daqueles roletes poderem torcer, ok? Ela fica preocupada com isso e vai então criar aquilo que nós chamamos aqui uma incidência, associando a essa incidência o conjunto que o Eric acabou de fazer, no sentido de, pronto, e também obviamente indicando o Eric como membro para fazer parte desta incidência, e vai também comunicar ao Eric não só que está preocupada com aquilo, mas como é que ela acha que se calhar seria uma boa ideia para resolver aquele problema. Para isso, ela utiliza aqui a aplicação do 3D Markup e vai criar aqui um pequeno esquemático, uma ideia dizendo, olha, tu se calhar podias, por exemplo, criar aqui uma estrutura em arco, juntando estas duas hastes cinzentas que aqui temos, um estabilizador, se calhar era uma boa ideia para aumentar, portanto, a rigidez torsional daquele equipamento que tu fizeste. Portanto, e em relação a isto, o Eric fica despachado, já tem coisas para fazer. Entretanto, para a Debbie, o que é que ela vai fazer? Portanto, para a outra projetista, vai criar aqui uma tarefa, dizer, Debbie, precisamos de completar este conjunto, por favor adiciona os elementos de ligação, os parafusos, e faz-me também um desenho com lista de material deste conjunto, e ela coloca logo na própria tarefa o conjunto ao qual se está a referir, era aquilo que estávamos também a ver ainda há bocadinho.
Portanto, ela cria a tarefa e, neste caso, viram facilmente como é que a Megan, portanto, interpreta, portanto, aquela informação que lhe chegou, tomou decisões sobre o que é preciso fazer a seguir e distribuiu, portanto, estas tarefas, por um lado, uma incidência para o Eric fazer aquele reforço, aquelas hastes de ligação, e para a Debbie para montar os parafusos e preparar o tal desenho 2D que ela precisa de levar a um cliente. Okay? Portanto, uma forma muito simples. Reparem, de outra forma, como é que isto seria feito? E-mails de um lado para o outro, com attachments, com Dropboxes, com Teams, uma série de ferramentas que não compreendem o que é um fecheiro 3D, portanto, e que desta forma nós temos incluídas dentro da plataforma, portanto, uma única fonte de verdade, um único modelo fiável de comunicação com toda a informação pertinente lá dentro. Agora, falta realmente a parte de fazer efetivamente as tarefas que foram de facto pedidas. Então, começando aqui pela Debbie, a Debbie vê que realmente tem aquela tarefa de criar o desenho e de montar os parafusos. Portanto, ela põe essa tarefa em estado de trabalho. Diretamente a partir da tarefa, ela pode abrir o fecheiro, porque a Megan já lhe tinha feito esse favor de indicar qual é o fecheiro. O fecheiro aqui é este. Ela rapidamente vai se pôr ao trabalho, vai então reservar, portanto, o conjunto, porque ela efetivamente precisa de fazer alterações ao conjunto. E reparem como agora já temos o conjunto com parafusos e anilhas, portanto, ela já fez o que tinha a fazer e está de novo a gravar o conjunto, ok? Mais uma vez, gravando só aquilo que é alterado, aquilo que é novo, aquilo que é diferente, e vai também, portanto, fazer o tal desenho 2D que lhe era pedido, com aquelas ferramentas habituais do SolidWorks que nós adoramos, portanto, fazer desenhos, fazer pormenores, listas de materiais, colocar balões, portanto, aquelas coisas normais do SolidWorks que ela faz e depois grava o fecheiro correspondente. Entretanto, o Eric recebe a sua incidência, a sua issue, e coloca também, portanto, em estado de trabalho. E diretamente a partir da incidência, ele pode também ver o que é que a Megan lhe sugeriu como o que poderia ser uma possível solução para aquele problema. Ou seja, ele vai abrir o 3D Markup e vai ver lá a tal nota, o tal símbolo, a tal simbologia que ela indicou ali com aquela linha vermelha, ok? E vai utilizar esta referência para o seu trabalho. Entretanto, ele percebe também que tem que mexer não só naquele fecheiro que ela indicou, mas também no próprio pai, tal como já tínhamos falado ainda há pouco. Não podemos alterar o filho sem alterar o pai. Portanto, ele vai encontrar rapidamente o pai e abri-lo diretamente no SolidWorks, simplesmente fazendo aí botão direito, abrir no SolidWorks, está despachado, cá está o nosso conjunto. Mas reparem no seguinte, este conjunto é exatamente o mesmo que a Debbie estava a trabalhar para montar os parafusos e fazer o desenho. Por isso, este conjunto está reservado pela Debbie. Okay? Portanto, se isto fosse um processo normal de trabalho no Windows, a Debbie abria o conjunto principal, puxava ao direito de escrita todos os fecheiros, portanto, e jamais ninguém conseguia fazer nada com nenhum dos fecheiros que estivessem lá dentro. Portanto, para o Eric poder trabalhar, tinha ele que fechar para ele depois a seguir poder trabalhar nesses fecheiros. Reparem que aqui na plataforma não é nada disso que acontece, porque o Eric, portanto, vai conseguir, mesmo com a Debbie reservando o conjunto principal, o Eric consegue reservar só o conjunto que lhe diz respeito, portanto, aquele conjunto dos roletes que falávamos ainda há bocadinho, portanto, está ali a chavezinha a dizer que está reservado para ele faz o que tem a fazer, coloca aquela barra para aumentar a rigidez torcional, portanto, faz a sua alteração, grava o seu conjunto, está despachado, portanto, está colocado também na plataforma. Reparem que se o sistema, portanto, perceber que existem outras peças que precisam também ser gravadas e que o Eric não reservou logo ao princípio, ele vai-lhe avisar, olha, tens aí mais 2 peças que precisas também de reservar e gravar. Portanto, é o próprio sistema que faz, digamos, a gestão dessas referências. Portanto, ele não tem que se preocupar com isso. E a partir daqui, ele pode, então, mais uma vez, portanto, gravar para a plataforma e atualizar, como dizíamos, portanto, numa única fonte de verdade. Estão 2 colegas, portanto, a trabalhar no mesmo conjunto, a Debbie a trabalhar o conjunto principal, fazer o desenho e montar os parafusos, e o Eric, portanto, a fazer este trabalho no subconjunto dos roletes. Ele faz aquilo que tem a fazer e coloca a incidência, portanto, em estado de verificação pela Megan, portanto, em estado de aprovação para a Megan.
ok? Só que o que acontece aqui? Ele percebeu que a Debbie tinha aquele conjunto aberto, portanto, que estava a trabalhar sobre ele. Portanto, ele também pode utilizar a plataforma, portanto, não só do ponto de vista da comunidade, mas também numa conversação um para um, como se fosse um WhatsApp ou um Messenger, e dizer, olha, Debbie, percebo que estiveste a trabalhar nisto, é melhor refrescares ou atualizares o conjunto 1365, porque eu estive a fazer alterações precisamente a esse conjunto. E a Debbie recebe imediatamente essa mensagem no seu ecrã de SolidWorks e vai diretamente ao conjunto e puxa a nova versão que o Eric teve a trabalhar, atualiza o assembly, atualiza o desenho, está tudo atualizado, só tem que gravar de novo aquilo que ela precisa, está feito, tem a sua tarefa, portanto, aqui marcada, fez o que tinha a fazer, portanto, a única coisa que ela precisa agora, portanto, no fundo, é dizer, olha, o produto, o deliverable desta tarefa é este desenho que eu acabei de fazer, portanto, ela indica o desenho como deliverable, manda mais uma mensagem à Megan a dizer que está tudo feito e vai passar também a sua tarefa para uma tarefa completa, indicando, portanto, que acabou essa mesma tarefa. Okay? De uma forma simples, imediata, recebe aquela instrução, portanto, a indicação do Eric de uma forma completamente automática. A indicação que ela dá à Megan chega imediatamente também à Megan. A Megan percebe, olha, ela já fez, portanto, esta tarefa, muito bem. Entretanto, recebe também do Eric a indicação de que aquilo já tinha sido feito. Volta a abrir, portanto, o 3D Markup e verifica que aquela alteração que lhe parece estar bastante bem feita. Portanto, ela vai dar a incidência como completa, portanto, aprova, digamos, aquela gestão da incidência feita pelo Eric, e vai também, portanto, visualizar o conjunto e o desenho, portanto, que a Debbie tinha preparado, já com a nova versão, com os parafusos, com a nova barra de torção, portanto, já tudo perfeitamente atualizado. Tendo em conta este desenho e correspondendo às expectativas que ela tinha, o que é que ela vai fazer? Vai também trabalhar aqui em termos de ciclo de vida, aprovando este desenho, portanto, e todos os conjuntos que são chamados neste desenho, ou seja, portanto, dizendo que a partir daqui, portanto, só fazendo uma revisão é que se poderá também alterar aquele equipamento. E por último, manda mais uma mensagem para a comunidade, agradecendo à sua equipa, portanto, pelo bom trabalho que todos fizeram, portanto, na resolução destas questões rápidas. Ok? Muito bem. O que é que vos parece então este conjunto de fluxos de trabalho que nós mostramos aqui? Portanto, reparem que mostramos uma excelente integração com o SolidWorks e do SolidWorks com a plataforma, uma colaboração instantânea, portanto, entre os diversos membros da equipa, ok? Tudo sempre dentro do mesmo, ou seja, não tem que sair para outras ferramentas, nem para o Teams, nem para o Skype, nem para o Dropbox, para fazerem comunicação de informação de projetos. Está tudo integrado numa única fonte de verdade dentro da plataforma. E reparem que isto é um processo que funciona. Eles podiam estar os três na mesma sala a fazer exatamente isto que nós vimos, mas podiam estar os três, cada um em sua casa, ou um no escritório, outro em casa, ou estarem em países diferentes, ou têm continentes diferentes, e tudo aquilo que nós vimos podia e teria funcionado exatamente da mesma maneira. Portanto, não estamos dependentes, de facto, de uma relação de proximidade para que isto funcione desta forma. A plataforma permite, portanto, que as pessoas possam, portanto, ter exatamente todos estes processos que nós vimos, portanto, apenas tendo uma ligação à internet para poderem, desta forma, comunicar uns com os outros. Okay? Portanto, muito importante também, naturalmente, este aspecto. Colaboração, integração com SolidWorks, muito pouco esforço de IT e de serviços correspondentes, instalações, atualizações, servidores de PDM, portanto, nenhuma dessas coisas é necessária, portanto, vem tudo quase out of the box, preparado para começar a correr desde o primeiro dia. Isto quer dizer também que, desse ponto de vista, portanto, a Square Robot está naturalmente satisfeita com a solução encontrada. Como vos disse, portanto, é uma startup, tem que trabalhar rapidamente, tem que chegar rapidamente ao mercado e para esse efeito, a colaboração entre as equipas que estão geograficamente separadas umas das outras é essencial. Portanto, e aquilo que eles dizem é realmente que, de facto, juntando o SolidWorks com a plataforma, temos de facto aqui uma solução que permite esta partilha
de dados verdadeiros, reais, a única fonte de verdade a grandes distâncias e também uma sincronização instantânea das diversas comunicações que eles precisam de ter uns com os outros. Muito bem, do ponto de vista do que é que eles utilizaram para que isto pudesse ter acontecido. Todos eles precisam de ter o role de entrada na plataforma, portanto, que se chama Collaborative Business Innovator. É este role que dá acesso à plataforma, que dá acesso à criação de comunidades, às ferramentas de conversação, às ferramentas de armazenamento, ferramentas de, por exemplo, também de visualização 3D de documentos, comunidades, por aí fora. Esta é a porta de entrada para a nossa plataforma 3D Experience. Em cima disto, portanto, vem o nosso role de Collaborative Industry Innovator, que adiciona todas as capacidades de gestão de documentação na cloud. Ou seja, aqui já estamos a falar da criação do espaço colaborativo para os ficheiros de trabalho 3D, estamos a falar, por exemplo, da criação de tarefas colaborativas, estamos a falar daquela aplicação que nós vimos, da estrutura de produto, onde podemos ter lado a lado a identificação em tabela e a visualização gráfica do produto. Podemos ter também a parte de comparação de revisões, uma comparação gráfica entre duas versões diferentes do mesmo conjunto e várias outras ferramentas da gestão de incidências, como nós também vimos, várias outras ferramentas que vêm incluídas nesta camada de PDM que nós colocamos em cima da camada colaborativa de acesso à plataforma. E depois, naturalmente, no fim, só quem realmente precisa de mexer no SolidWorks, neste caso só a Debbie e o Eric, é que precisam de ser o Collaborative Designer for SolidWorks, por o rolo que nos permite integrar estas ferramentas de colaboração e de gestão de dados na cloud com o nosso SolidWorks que nós adoramos. Portanto, e poder ter aquele interface lateral ali sobre o lado direito, onde nós vemos a estrutura que está na cloud, o estado em que estamos a ver cada um dos produtos, em que podemos também fazer aquelas buscas pelas relações de pais e filho, em que podemos também aprovar, se quisermos, diretamente dentro do próprio SolidWorks, e também vemos as tais tarefas, como a Debbie também viu ainda há bocadinho, as tarefas que nos são assignadas e trabalhar em cima delas diretamente também no interface do SolidWorks. Penso que a demonstração que vos mostrei hoje é interessante, é concisa, portanto é um quarto de hora em que nós vemos, de facto, aqui muitas ferramentas interessantes de colaboração e de gestão de informação na plataforma e por isso, portanto, resta-me agradecer mais uma vez o vosso tempo e esperar-vos, portanto, nos nossos próximos webinars, portanto, a realizar em breve. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. Bom dia.